Tá gravando já. Bom, já está gravando. Bom, boa noite a todos. Nós estamos aqui, eu sou a Cláudia Campos, coordenadora da comunidade Autodesk da língua portuguesa, com o nosso colega Expert Elite, Rui Raoli, especialista em Revit e ferramentas BIM. Então, ele vai apresentar para vocês a parte de criação de tabelas de painéis no Revit, né, na parte de elétrica, né. Se vocês tiverem perguntas, eu vou colocar aí no chat. Peraí, tá errado. Desculpe. Vou colocar um link para as perguntas ficarem lá no fórum de Revit, de modo que elas fiquem todas no mesmo post, para facilitar ser encontrada pelos usuários, tá bom? Então, Rui, aí passo a palavra para você. Pode começar. Ok, boa noite, gente. Boa noite, Cláudia. Obrigado aí pela presença. Estamos aqui mais uma vez, né, trazendo temas que têm sido muito procurados no momento, essas configurações, essas criações. As pessoas têm algumas dificuldades, né, para gerar, e a ferramenta depende disso, né? Depende desse conhecimento para que você tenha, tire, né, o resultado que você precisa dela. Então, tanto em elétrica quanto em telecom, a gente tem que ter esse conhecimento, né? Hoje, principalmente quem está lidando com plugins, os plugins, eles não vão criar isso automaticamente, ainda não estão criando automaticamente, e aí você precisa fazer a sua parte de configuração para que o plugin reconheça, né, essas famílias, essas tabelas, e aí a gente se preocupa com essa carência que a gente vê aí no mercado, as pessoas estão constantemente buscando a gente nas redes, e aí eu aproveitei, né, a agenda, né, e combinei com a Cláudia para a gente estar apresentando mais esse tema para vocês hoje. A gente pretende trazer muitos outros temas, né, que vem surgindo aí, as dificuldades. Esse é o propósito da comunidade, a gente está aqui para solucionar, né, os problemas, ajudar as pessoas a utilizar da melhor forma as ferramentas da Autodesk, tá? Então, vou só deixar meus contatos aí para vocês, tá? Em todas as minhas redes. Eu costumo criar conteúdos, quem já segue sabe disso aí, para justamente compartilhar essas informações e que elas possam alcançar as pessoas, né? Tanto dentro da comunidade quanto nas redes a gente faz isso. A Cláudia também tem postado esses conteúdos no próprio canal da Autodesk, né? No Facebook da Autodesk. Depois é até bom, Cláudia, aí colocar esses links aí para o pessoal também saber que existe, né? E buscar as informações em todos os lugares que a gente tem aí, tá? Aí eu vou trazer para vocês aqui a agenda que a gente vai lidar hoje, né? A gente precisa entender como é que essa família é configurada ou o que é que ela tem que ter. Às vezes a gente pega uma família, isso já aconteceu comigo várias vezes, tá? Outro dia eu precisei de um interfone, coisa simples. Então eu achei uma família interessante, como eu queria, a modelagem estava como eu queria. Só que quando eu carreguei no meu projeto, os conectores eram de água. Como que uma pessoa faz uma família, né, com um conector de água para você utilizar em projetos de telecom e de elétrica, né? Sem sentido isso. Então, se você não sabe lidar com essas situações, você acaba não podendo usar a família. Se usar, você não consegue tirar o resultado dela. Ela é apenas um 3D lá, você não consegue gerar circuito nenhum, nem de telecom, nem de elétrica. Então, é importante verificar isso. Eu vou estar gravando vídeos, inclusive, ensinando a criar conectores, que é outro tema que as pessoas também ainda não conseguem muito, a maioria das pessoas não consegue fazer essa edição de famílias e criar conectores e saber como é que cria um conector elétrico, um conector de dados ou de água, que seja, tá? E eu acho que é por isso que às vezes eu encontro famílias assim, uma família para elétrica com conector de água, tá? Então, como isso não cabe, assim, o tempo não é suficiente para um webinar, então, a gente vai gravar vídeos sobre esses temas mais curtos, tá? Então, a gente depois vai ver a questão da criação da tabela de painéis e dados, a gente vai definir as opções de modelo,
vai inserir novas colunas ali dentro, né, desses modelos que já existem prontos. Adicionar parâmetros, que é outra coisa muito importante, e tem um link, né, de um outro momento bem importante também aí dentro da comunidade que a Cláudia proporcionou, que é justamente sobre a criação de parâmetros, é outro tema importante de vocês estarem buscando essa informação. E aí a gente formata a tabela para concluir o nosso propósito aqui, tá certo? Então eu vou já compartilhar agora a minha tela lá no Revit para vocês, depois eu volto aqui para a gente finalizar essa etapa, ok? Então, muito bem. Compartilhando aqui agora a tela do Revit para a gente iniciar. E vamos lá. Já consegue ver a tela do Revit aí, Cláudia? Sim, foi. Muito bem. Então, como eu disse, assim que eu consigo uma família que não foi modelada por mim, nem sempre a gente está com o tempo de modelar. Ou a gente compra, ou a gente baixa na internet de alguma forma, ou no fabricante, seja onde for. É importante que vocês tenham esse cuidado sempre de verificar, de checar se a família tem parâmetros, quais os parâmetros que ela tem, seja de instância, seja de tipo, né? Observe isso, quem é ela, o que é que ela tem, né? O que é que ela não tem, principalmente, tá? Porque essa família, para ela funcionar, ela precisa de duas coisas, né? Então, aqui no edital família, por exemplo, vou mostrar para vocês, tá? O que é que vocês precisam verificar? Essa está configurada, mas vocês precisam verificar isso. Primeiro, tem conector? Tá ele aí, ó. Conector está aqui, certo? Beleza, mas se eu clicar nele, ele diz quem ele é? Então, lá em cima vocês vão ver que está dito que é comunicação. Então, se isso aqui não é um conector de comunicação, não vai funcionar. A primeira coisa que vocês têm que observar, tá? O conector. Depois disso, para esse painel funcionar, aqui em propriedades não tem nada selecionado, tá? Eu selecionei o conector para ver as informações dele. Agora eu cliquei na tela, né, o DIESC aqui, para eu ver as propriedades agora do painel, se está configurado certo. Então, em tipo de parte, tá outros painéis. Aqui dentro você pode simplesmente chegar e de repente está quadro elétrico, alguma coisa de outro tipo. Não vai funcionar. Para telecom, tem que ser outros painéis. A opção está marcada aqui, ok? Então, se você está fazendo anotações aí, ou dando print na tela, alguma coisa do tipo, já lembre-se que tem que ser outros painéis. E o conector que está aqui, ele precisa ser de comunicação, tá? Primeira observação importante sobre a família. Como eu disse para vocês, ensinar a criar conector, eu vou gravar vídeo porque é um tema muito curtinho para a gente fazer dentro de uma apresentação como essa, tá? Mas a gente pode, sim, gravar e deixar disponível nesse mesmo link, inclusive, eu posso fazer isso lá para vocês. Então, vou fechar aqui para a gente voltar, não vou salvar. E agora sim a gente vai, de fato, para a criação da tabela. Ou seja, sem essa tabela, nem de forma manual e nem com plugin o Revit vai conseguir fazer, né, o lançamento dos circuitos. Não tem tabela, não tem para onde mandar, você vai ver isso como. Ele até cria, mas vai mandar isso para onde? Não tem como você visualizar, né, e vai dar erro. Então, agora sim, em gerenciar, a gente vai ter uma opção aqui, ó, nesse comando, certo? Que é justamente gerenciar modelos. E aí, quando você clica em gerenciar modelos, você também só vai ver aqui aquilo que está dito aqui, tipo de modelo, painel de ramificação, isso aqui para elétrica. Mas eu não quero criar de elétrica. Eu quero criar um painel de dados, ok? Não é quadro elétrico nem ramificação, dados. Cliquei lá, agora eu vou clicar aqui em editar. E ao clicar aqui, vai abrir então o ambiente da nossa tabela. E agora eu preciso fazer os devidos ajustes, né, dentro da minha condição, né? Por exemplo, aqui eu já tenho o circuito, né? Apesar de estar em inglês, a gente modifica isso também, tá? E tenho a descrição do circuito. Eu preciso, então, adicionar novas colunas, porque a tabela original é só isso, gente, ó. Descrição e circuito. E agora? Né? Eu preciso, então, estar adicionando
outros parâmetros para que possa funcionar. Então, você tem que selecionar, ó, o procedimento é esse, seleciona todas as linhas, ó, e aqui você vai ter a opção de inserir colunas. E aí a gente tem como inserir colunas à direita, né, dos selecionados. Porém, tem uma coisa que eu gosto de fazer antes, por isso que eu deixo ali o meu, vou até puxar meu PowerPoint para lá para eu ficar vendo a agenda, tá? Porque eu gosto de seguir isso aqui para lembrar direitinho o fluxo, como eu faço, tá? Vou jogar aqui do outro lado para você, para eu ficar vendo os tópicos na mesma ordem, para a gravação também ficar na mesma ordem, tá? Quando eu entro aqui, a primeira coisa que eu faço, na verdade, é definir a opção do modelo. Antes de acrescentar novas colunas, eu já defino lá o que modelo eu quero, o tamanho, essas coisas todas. E aqui no início, ó, a gente tem um comando chamado definir opções do modelo, certo? E ao clicar aqui, eu vou ter então a configuração geral. É aqui que eu determino, por exemplo, o tamanho, olha. 250 pelo meu uso aqui, eu sei que já dá. Então, 250 é um tamanho bom. Agora, assim como lá em elétrica, nós também temos como fixar um valor, né, de linhas, a quantidade de linhas que eu quero na minha tabela. Vocês estão vendo que ali tem 20, né? Então, eu posso deixar 20 aqui. Agora, tem um pequeno detalhe que vocês precisam saber. O Revit, ele não permite você... Em elétrica, a gente até tem, né, como criar parâmetros lá e definir quantas linhas você quer lá em propriedades e ele ajusta essa janela. Nesse caso aqui, você vai ter que criar tabelas com quantidade de linhas diferentes, se você for usar manualmente. Se você for usar essa tabela com um plugin, ele mesmo vai ajustar a quantidade de linhas, já tem um comando nele, né, um código nele, que vai ajustar a quantidade de linhas para a quantidade de circuitos que você criou, certo? Agora, se for manual e você quiser quantidade de linhas diferentes, você vai ter que criar uma tabela dessa com 10 linhas, outra com 15, outra com 20 e usar aquela que você perceber que tem a quantidade que você precisa, tá? Ou vir sempre editar, como eu estou fazendo, e diminuir a quantidade para o que você quer. Isso se for manual. Então, aqui 20 não é uma coisa que está sob o nosso controle, mas é da ferramenta. E aqui em tabelas de circuito você veja se está horizontal. São as informações que a gente modifica aqui então, né? Horizontal, tamanho e quantidade de linhas. O restante está preenchido aqui como a gente quer, beleza? Então, ok, vocês vão ver que ela reduziu, ó, ficou só esse tamanho agora. E nesse momento a gente pode, então, tratar de criar as demais colunas. E aí eu vou selecionar aqui, olha, e clicando no botão inserir coluna, eu vou colocar colunas à direita dos selecionados. Então, ele já lançou essa, agora eu vou criar uma outra coluna aqui, que eu vou precisar de 2 dados de entrada, tá? Então, eu vou inserir aqui uma outra coluna. Pronto. As colunas que eu preciso estão aqui. Beleza? E nessa que eu vou selecionar aqui agora, olha, eu tenho que colocar, se tiver alguma pergunta, Cláudia, já explica para eles aí que a gente vai fazer isso direto no fórum, tá? Pessoal, fica mais didático vocês colocarem as perguntas no fórum, porque outras pessoas que assistirem depois o vídeo podem ter a mesma dúvida, e aí já fica Exato. tudo uma coleção lá de perguntas e respostas. No único Então, lugar. no finzinho, a gente dá um tempinho para fazer algumas perguntas ao vivo, mas vocês podem colocar lá no fórum, tá bom? Exato. Então, após selecionar então essa coluna aqui, eu preciso associar um parâmetro para ela, tá? E aqui nesse caso, ó, não tem um comando de busca. Você tem que realmente saber quais são os parâmetros. Por isso que eu estava até conversando com algumas pessoas da importância desse estudo, né? Porque são muitos parâmetros. E até você entender o que é que cada um faz, a gente não tem aqui um comando de busca, tem que realmente vir buscando, procurando, nem sempre está na ordem alfabética, às vezes muda de versão para versão, porque o inglês, né, Cláudia, a tradução está ficando cada vez mais próxima da nossa realidade, né? Eles estão trazendo as traduções para próximo do nosso contexto, e aí é possível mudar de 20 para 21, para 22, para 23, tá? Cada dia está melhorando essa questão da tradução. E o parâmetro que eu quero aqui agora, para que eu possa saber qual é o tipo de cabo,
é justamente esse, ó, notas de circuito da tabela. Então, já printa essa tela aí, né? Ou assiste esse vídeo várias vezes, tá? Depois. Mas é esse aqui que eu preciso. E são muitos, né? Vocês viram lá que são muitos parâmetros, né? Olha, tem de todo tipo aqui, mais os que a gente pode criar, né? Parâmetros de projeto, e eles vêm parar aqui, ok? E aí eu tenho aqui agora um dos parâmetros que eu preciso, e aqui eu já coloco logo o nome dele, né? Tipo de cabo, ou seja, o cabo que você usou no circuito vai vir parar nessa informação aqui. Eu costumo deixar a descrição o maior campo, porque realmente é onde vai estar, né, um texto maior, certo? Depois a gente vem corrigindo essas coisinhas para o português aqui também, beleza? Agora, já esse parâmetro aqui, eu não tenho ele, eu posso criar parâmetros de projeto, e eu vou dar um exemplo de como criar parâmetros de projeto, justamente para você poder fazer isso em outros exemplos que você possa vir a precisar. Muita gente também não sabe criar parâmetros de projeto. Indico ver o outro, se Cláudia tiver ele fácil aí, o link, o anterior a esse, que ensina a criar parâmetros, tá? Acho que foi com o David, não é isso, Cláudia? Foi com o Foi com o David. David, não foi? São dois, Isso, já tem 2 episódios. exatamente. Muito bom você entender disso. O David deixa isso bem claro lá, né, para quem está na busca desse conhecimento, ok? E aí, como esse parâmetro não existe aqui ainda, ó, o que está aqui dentro eu posso pegar, como vocês viram, selecionar as colunas e colocar o que tem aqui. Se ele não existe ali dentro, eu tenho que concluir a minha edição, olha, vou concluir aqui, ela vai fechar, certo? E eu vou criar um parâmetro de projeto agora, tá ali, ó. Aqui do lado, parâmetros de projeto, certo? Então, nessa situação, eu consigo adicionar novos. Olha quantos parâmetros já tem dentro desse template aqui, olha. Tudo isso é parâmetro de projeto, né? Todas as bitolas dos fios tá ali e mais algumas coisas. E eu vou adicionar mais um só como exemplo. Vou clicar em adicionar e, de repente, eu quero colocar uma observação ali na minha tabela. Vou chamar de observação, OBS, tá? Ou pode escrever totalmente, né? Observação. Pronto. Observação, um parâmetro de instância mesmo, né? Essas coisas, o que é instância, o que é tipo, o David também deixa muito claro lá para vocês. Por isso que eu estou chamando a atenção desse conteúdo, né? E aqui em tipo de parâmetro, a gente vai dizer que é texto, ou seja, tem vários tipos de opções aqui, né? De parâmetro, tá? Então, aqui você precisa marcar apenas a opção elétrica, se você quiser achar mais fácil. E o que você vai pedir para selecionar exatamente aqui, ó, circuitos elétricos. Feito isso, eu defini o que eu quero no meu parâmetro, certo? E aí eu vou clicar no OK aqui e OK aqui. Pronto, o parâmetro foi criado. Agora eu preciso retornar na minha tabela para que eu possa adicioná-lo, ok? E aí agora eu volto no mesmo lugar, modelo de tabela de painéis, e a gente tem aqui os mesmos comandos. Só que eu não vou mais gerenciar modelos. Eu já criei, eu já fiz isso quando eu entrei a primeira vez. Agora eu tenho que editar um modelo, tá? Quando eu clicar aqui, o meu já vai existir. E mais uma vez, não é ramificação. Tem que lembrar de mudar para dados. Utilizou dados, agora você pode clicar em abrir, tá? Ele volta na tua tabela mais uma vez e você tem agora a opção de colocar o parâmetro observação. Seleciona então as suas linhas novamente, vem em adicionar parâmetro e pode descer, porque ele está lá embaixo, fora de ordem, né? E é um parâmetro de texto, está aqui, ó, observação, tá? Cliquei nele, ele vai preencher. A partir de aqui, o que você tem que fazer agora é começar a tua formatação. Por exemplo, aqui vou deixar em português, né? Circuito. Aqui eu vou deixar descrição do circuito. Aqui tipo de cabo já está e observação. Para que fique num padrão aqui, a gente começa a fazer as devidas formatações, né? Ok? Vou selecionar. Aqui você tem a opção de fonte e a gente vai deixar todo mundo negrito. Ok? Então todo mundo fica negrito. Se você
quiser, pode mudar de cor, daqui a pouco eu mostro isso. Eu vou colocar aqui as bordas, porque estão sem bordas até o momento. Aqui tem, aqui não tem. E você vai ter aqui editar bordas, né? Parece muito o Excel. Essa parte é muito mais fácil, porque vai lembrar do Excel e todo mundo já lida com Excel aí de anos, né? Então, ó, marquei fora, marquei dentro, vou dar um OK, e ele já traz para a gente aqui, né, aquilo que foi solicitado, e eu vou dar o exemplo aqui de como você pode colorir aí a sua tabela se você quiser, né? Em zebra ou só o título para destacar. E você tem aqui a opção de editar sombreamento, tá? Seleciona uma cor que você quer, pode diminuir aqui, né? Tá? Dá OK. E aí você tem, então, como você queria. Vou colocar esse aqui, todos eles centralizados. Eu posso aqui utilizar alinhar a horizontal, né? E vou pedir para colocar no centro. Pronto, agora eu organizei melhor aqui a minha tabela. Esses tamanhos você pode organizar como você quiser. Essa é uma informação pequena, essa daqui você pode tratar de algo maior. Esse foi só um exemplo. Você pode criar o parâmetro que você precisar de projeto para sair na sua tabela. O caminho vai ser o mesmo. O que vai mudar é que tipo de informação você quer nele. Eu queria um texto, então eu escolhi um tipo de parâmetro de texto, mas lá tem número e tem outras coisas que você pode utilizar, certo? O importante é você entender o caminho, o conceito de um para fazer os demais. Agora, o que é que a gente vai fazer? Eu vou começar a organizar. Se você não quer essas opções aqui embaixo, você pode excluir linhas, né? Se quiser, você pode, né, deixar, mas você pode excluir as linhas. Notas, a gente não consegue excluir, pode ver que o botão excluir ali, ele fica desabilitado. Outra coisa é, você pode também tirar essas partes aqui em cima, caso não queira, ó. Excluir linhas também, certo? E aqui a gente deixa apenas, exclui coluna, deixa apenas o nome do painel, certo? Agora, se você concluir isso aqui, você terá, então, acesso a essa tabela. Como? Você não tem tabela aqui, né? Ainda, certo? O que você pode fazer na hora de criar a tabela é selecionar, né, a família, seja de quadro, seja, né, de telecom, e aí você tem a opção agora de criar tabelas de painéis. E aí você pode utilizar um modelo padrão, ou se você fizer aquilo que eu disse para vocês, vários modelos, aí sim, você vai ter que clicar em escolher um modelo, porque você tem vários tipos, né? Com várias, eu quero com 10, com 15, com 20 linhas, com 30, então você vai ter vários, né? Com outras formatações. Aí você escolhe a partir desse. Mas se você só tem um, como é o caso agora, que a gente só tem um, é usar o modelo padrão. Clicou, ele vai gerar. Está vazio porque a gente não tem circuito ali ainda naquela família, né? Mas se você atribuir os circuitos de telecom para essa família, ao gerar aqui essa tabela, vão estar todos os circuitos que você criou aqui, com o tipo de fio especificado, com a observação que você fez, com a descrição, com o circuito, com tudo, tá? Então, é algo bem simples de se fazer, mas quando a gente não tem essa informação, ela acaba ficando complexa, por mais simples que seja. Um dadozinho de nada que nos falte, né? A gente não consegue fazer. E sem essas informações, nem manualmente e nem com o plugin, a gente vai conseguir gerar, certo? Alguém perguntou alguma coisa aí, Cláudia? Eu que vou perguntar. Sim, Eu não sou da área elétrica, né? Mas sim. trabalho com Revit. Então, o comecinho aí, eu não sei se eu não entendi, mas a pergunta é, essa tabela, ela é vinculada à família? Isso. Ela é Ah, vinculada à família. então eu entendi. Tá bom. Ela é vinculada. Por esse motivo que tudo é a partir dela, né? Se por exemplo for eu crio sem, você viu que eu criei as tabelas, a tabela sem tocar na família. A única coisa que tem que realmente ter cuidado é verificar aqueles pontos que eu mostrei no início, se tem conector, tá vendo? Olha ele aqui, ó, né? Se tem conector, se tá como dado, como comunicação, se tá como elétrico,
para não correr o risco desse exemplo que eu dei. Eu peguei a família porque eu estava necessitando e o conector era de água. Se eu não soubesse trocar, estava perdido. E é o que acontece com a maioria das pessoas. Eles não sabem trocar essa informação e aí ou fica sem usar a família ou usa de forma errada só para estar lá no 3D, mas não tem ligação. E aí o que é que acontece? Isso é um exemplo bem clássico que acontece, que é esse aqui, Cláudio, ó. Essa família está aqui, mas se eu mandar fazer automaticamente a fiação desse caminho, não faz. Por quê? Porque ela não tem um conector. Inclusive, é uma das famílias que eu vou usar no vídeo como exemplo, não mexi nela por isso. Eu vou usar no vídeo como exemplo como criar o conector dela para que realmente, na hora que sair esse eletroduto do quadro para ligar no padrão de entrada, aí sim, tanto manualmente quanto com ferramentas como plugins ou Dynamo, isso aqui seja reconhecido e diga, aqui dentro tem tais fios. Ó, tá aqui, ó, fase e retorno. Isso é reconhecido automaticamente. Agora, se não tiver conectado e não está, observe que está solto, ó, Uhum. ele entra na caixa, mas ele não conecta em ninguém. Esse conector que está aqui é do próprio eletroduto. Vou afastar para você ver, ó. Então, se ele não está conectado, não existe comunicação. No Revit não tem conversa. O que não está conectado, seja água, seja elétrica, seja ar-condicionado, ele não vai fazer análise de nada, né? Ele vai dizer que não está conectado e que não consegue. Então, aqui, no manual, a gente ainda consegue gerar um resultado. Como? Se eu chegar aqui, ó, nesse quadro e usar uma tag do nome dele mesmo, tá? Aqui, ó, livre, eu coloco uma tag, é porque aqui já está configurado, não tem mais como mexer, mas normalmente eu coloco uma tag nele e vai vir simplesmente com o nome do QDC, tá? É porque já está configurado esse exemplo porque o plugin foi quem fez, aí não tem jeito. Mas quem não tem esse recurso, vai aparecer aqui o nome só QDC. Aí eu vou, arrasto essa tag, isso no manual, né? Arrasto essa tag para onde eu quero colocá-la. Aqui vai estar ainda com o nome QDC. Eu seleciono essa tag com o nome da família e troco aqui do lado pela família de fios, de fiação. Depois eu clico aqui e digito qual é o fio que está passando aqui dentro. Por quê? Porque eu já fui em outra tabela verificar o cálculo que foi feito para saber a fiação que está aqui dentro. Ou seja, tudo isso simplesmente, olha o trabalho que se tem, simplesmente porque está solto. E isso chove, pergunta. Todo dia tem 3, 4, 5 pessoas que me procuram por isso. Por isso que eu resolvi fazer essa etapa e gravar esse vídeo aqui mostrando como gerar o conector, como organizar essa família aqui para ter o conector, o eletroduto ficar conectado e tanto de forma manual quanto com plugin ou Dynamo, ele reconhecer quem está passando aqui dentro. Porque quando a gente faz certinho, ó, vou te provar isso, ó, ele já reconhece, ó, ele sabe que nessa tomada tem fase neutra e terra. Por quê? Porque ela está conectada. O interruptor, ele sabe que é fase e retorno, quer ver, ó? Mesmo manual, você tá vendo? Ele sabe, ó. Tá igualzinho lá, ó. Certo? Fase como é que se diz? Fase e neutro. Ele reconhece. Agora, se não tiver conectado, pode ver que esse aqui não tinha, né? Eu tive que taguear o quadro para poder colocar aqui. É um caminho diferente que tem que ser utilizado quando se faz manualmente. Mas se você tiver conectado, isso é reconhecido automaticamente. Né? Por quê? Porque tem fios aqui dentro passando. Você informou isso no circuito, né? Que fisicamente eles estão aqui, mas no circuito você informou que aí tem fase, neutro e terra. Agora, por não estar conectado, não funciona. Ok? Então, são informações muito importantes para que o projeto realmente consiga ser desenvolvido, certo? Agora há pouco mesmo eu corri lá na comunidade e respondi uma pessoa que queria entender isso. Olha, não quero gerar os diagramas da forma que está sendo. Tem alguma forma de fazer isso mais rápido no Revit, seja manual, seja com Dynamo, seja com plugin? Existe uma forma? Existem plugins? Quais são eles? Tinha uma pergunta como essa agora na comunidade, né? Eu respondi antes de entrar aqui.
as possibilidades que existem de fazer isso aí manualmente, com Dynamo ou com plugin, é possível fazer. Agora, sem ter as famílias ajustadas corretamente e sem ter a estrutura do template ajustado, não adianta ter plugin, não adianta ter Dynamo, não adianta ter nada, nem manualmente não vai funcionar. E aí as pessoas acabam condenando uma ferramenta porque não conseguiu chegar nessa informação. Então, essa é a nossa preocupação, estar aqui compartilhando com vocês hoje como se faz isso. Não temos curso no mercado ensinando a fazer isso. Não tem, porque eu já procurei, certo? Então, a gente vem com esse objetivo de clarear isso aí para vocês. E no dia a dia é muito utilizado, não dá para ficar esperando encontrar uma família pronta, você tem que saber resolver essas coisas e tem que saber configurar seu template, não só ficar pegando template pronto. Pelo menos uma vez na vida, faça um template para você aprender. Essa informação é muito importante, que aí você vai dominar a ferramenta de uma forma muito mais ampla, ok? Então, era isso que eu tinha para vocês hoje. Eu vou compartilhar a minha tela aqui novamente para a gente poder fazer uma finalização aqui com vocês, certo? Se alguém, como a gente já vinha combinando aí, tá? Eu sei que pode ter perguntas aqui, mas eu preciso principalmente que elas sejam feitas lá no post, né, do fórum, porque a gente quer ajudar outras pessoas que chegam lá e muitas vezes a pessoa chega tão agoniada que nem faz a busca antes, já sai logo perguntando novamente, né? E aí a gente já tem um link desse post anterior, já consegue mandar para ela. E acreditem, tenha o hábito de dar a solução. Eu fui salvo 2 semanas atrás porque existe solução na comunidade. Existe um botão chamado solução, né? Dê um like lá e dê a solução, né? Comente, volte para dar uma resposta para a gente. As pessoas chegam, perguntam, a gente resolve o problema e ela não volta para dizer se resolveu. A gente precisa do feedback, né, das pessoas. E eu senti isso na pele. Eu precisei resolver um problema no Revit e eu corri no Google e lancei a pergunta. Imediatamente foi para a solução da comunidade. E eu resolvi meu problema. Então, é essa a importância que a gente tem em colocar as informações lá, certo? E aí eu quero deixar para vocês... Pode falar, Cláudia. Não, os fóruns, eles têm uma aba Soluções Aceitas. Então, nessa aba Soluções Aceitas, vocês podem pesquisar a dúvida de vocês. Por exemplo, você está procurando uma dúvida sobre geração de tabela de quadros, né? Então, você pode ir na aba Soluções Aceitas e colocar lá na busca tabela de quadros, por exemplo. Uhum. Então, já é uma busca bem filtrada. Você Isso. já está procurando num espaço onde nós temos soluções. Exato. Mais então, rápido ainda. Mais rápido, lógico que o Google tem um search muito poderoso, mas ali a coisa já está filtrada. Exatamente. Onde, se houver uma resposta, ela vai estar lá. Eu achei que era tão inusitada, e assim como eu já estou há algum tempo dentro da comunidade, eu achei assim, poxa, lá não tem, eu não vi ninguém falando disso ainda. Aí eu corri no Google. Mas se você faz isso que a Cláudia disse, vai em cima, vai direto. Então, é essa a importância que tem em ter a solução lá, tá? Por isso que a gente pede a vocês que as perguntas, né, sejam feitas lá, tá aqui o endereço, tá o próprio QR aí para você fazer a leitura depois nessa tela, ir lá e postar a sua dúvida ou comentar algo que você gostou ou entendeu de uma outra forma e não sabia como era, ou seja, qualquer questionamento que você quiser, que seja dentro do fórum, porque outras pessoas vão ter acesso a isso, ok? Então, tanto tem o link aí, quanto tem o QR para vocês acessarem. E aí eu queria já... Não, só mais uma coisinha, Rui, antes Sim. de terminar, eu vou convidar a todos a visitar esse link que eu vou colocar aí, uma coisa que nós lançamos hoje na comunidade, o seguinte, vocês podem ganhar emblemas, insígnias, pela participação de vocês no fórum. Perfeito. Então, se você dá um like, se você comenta um post, a gente tem o Community Journal, que por enquanto ainda é em inglês, são várias áreas dentro da comunidade, e hoje foi lançado essa ferramenta de emblemas. Então, isso daí vai para o seu perfil. Então, você já está no fórum há algum tempo, se você entrar agora no seu perfil, você vai ver o que você já conquistou pelo tempo que você já está participando. E a partir de agora, você vai ganhando novas insígnias
que vão sendo aí lançadas a partir de agora, além das que já foram, tá? Muito bom. Isso Então, é uma novidade de hoje para vocês. as pessoas sempre perguntam, né? Ah, como que eu consigo, né? Que eu mostro o meu currículo, né? Em alguma apresentação, as minhas estão lá, a maioria estão ali embaixo. Como que eu consigo? Então, só tem esse caminho, gente. A Cláudia acabou de explicar. Se você se movimentar dentro da comunidade, se você faz perguntas, se você vai lá e dá uma curtida, aceita uma solução, tudo isso agora vai ser contabilizado aí, você vai receber, né, isso no seu perfil, ok? Lá, Ania, quando você lança uma pergunta e eu vou lá e te respondo, imediatamente aparece para você um botão responder e aceitar a solução do lado dele, tá? Então, agora como que funciona? Você tem que fazer a pergunta e alguém tem que te responder. Aí o botão só ativa dessa forma, tá certo? Ah, tem que É ser uma a res... resposta da é minha uma pergunta específica, né? alguém tem que te responder. Você vai lá e lança uma dúvida. Como que faz tal coisa? Não consegui, aconteceu tal coisa, deu tal erro. Alguém vai chegar e vai te responder, Ania, você precisa fazer isso, isso e isso para dar certo. Quando ele te der essa resposta, imediatamente aparece para você o botão aceitar a solução ou responder a pessoa de volta. E é importante que você tanto diga testei o que você falou e funcionou, e aceite a solução, porque aí outra pessoa que tiver o mesmo problema que você teve vai achar essa resposta da forma que a Cláudia ensinou para a gente aqui. Lá dentro tem o campo de filtro, você digita uma pergunta, pelo menos o início ele já te mostra se existe essa solução ou não. Se não existir, aí você lança a pergunta lá no fórum, tá? É assim que a gente tem que fazer, beleza? Por esse link aqui você já vai direto para esse. Mas lá dentro você tem acesso ao link da comunidade no todo, no geral, né? Então, esse aqui vai direto para esse evento, tá? Para esse tema. Mas é interessante você saber acessar a comunidade. Pra lá dentro você buscar sua resposta de coisas que já existem, porque já tem muita solução lá dentro. Então, o primeiro passo é buscar lá dentro, ver se já existe. Se não existir, você faz a pergunta novamente, ok? Faz a sua pergunta, na verdade, não é novamente, faz a sua pergunta. Beleza? Então, tá aqui todos os dados que a gente precisa deixar para vocês. O nosso intuito, de fato, é ajudar você a desenvolver nas ferramentas aí. Então, busquem a comunidade, convide seus amigos, diga quando eles estiverem com dúvida, ó, vá na comunidade, que lá tem especialistas para te dar a resposta, tá? Então, e que você também possa, com o tempo, começar a ajudar as pessoas, né? Você recebe e você dá, né? Então, comece também a ajudar outras pessoas, né? A solucionar suas dúvidas, tá certo? Então, só para a gente concluir aqui, não tomar mais tempo de vocês, né, vamos agradecer aí à comunidade Autodesk Português pela realização e pelo convite, né, e também a vocês por estar presentes e por todos aqueles que vão assistir esse vídeo aí nos próximos dias, nas próximas horas. Espero ter ajudado, ter contribuído aí com o conhecimento de vocês, né? Obrigado mais uma vez e que a gente possa fazer outros eventos aí pela frente, né? Vamos agendar, vou conversar com a Cláudia para saber como é que estão as agendas futuras e a gente combinar outros temas à medida que eles vão surgindo, eu vou tratando deles aqui com vocês, beleza? Então, boa noite a todos, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Cláudia, é contigo para fazer o encerramento. Obrigado. Não, a comunidade Autodesk Português, então, agradece a presença de todos, tá? E convida para que vocês participem dos próximos webinars que nós vamos desenvolver com os Expert Elite durante todo esse ano, tá bom? Muito obrigada. Obrigado a todos. Ei, fui. Eu fiquei Oi. com uma dúvida. Tem tempo? Bom, se você Claro. puder fazer a pergunta lá, como eu disse, vai ajudar outras pessoas. Mas, Não, de qualquer forma, pode falar que eu respondo aqui. era sobre a questão da quantidade de linhas, de circuitos. Na família de hack não é possível lá em propriedade, né? Mesmo não Não, tem como habilitar para deixar como instância. não, você vai ter que criar pelo menos 3 tipos de tabelas se você Padrão. quiser, com 10, 15, 20, 30. Olha aí, Certo. agora que eu voltei para a tela, é que eu estou vendo as pessoas. Está com a gente aí, Cláudia. Laudelino Pedrosa foi meu professor de instalações. Pense num gênio Boa noite, professor. paraibano. Obrigado pela presença, professor. Muito honrado aí com a sua presença. Aí, meu guru,
A minha norma é viva, tá aí, ó. Eu consulto a norma o tempo inteiro. Maravilha. Obrigado, Maravilha. professor. Honrado com sua presença também. Bem-vindo. Pois é, então, gente, abraço, obrigado, até a Tá próxima. bom. Boa noite, gente. Eu vou Valeu, ser gente. a última a sair, Tchau. aqui, eu estou